prisão preventiva aplicada aos 15 réus. A lei que altera, ou seja, a lei das medidas cautelares em processo penal, não permite que, aliás, só permite que seja aplicada a prisão preventiva a arguidos que tenham praticado crimes puníveis com penas superiores a 3 anos de prisão. Não é o caso destes 17 réus, na medida em que os crimes de que eles vêm acusados e pronunciados só prevêem a punição de pena de prisão até 3 anos ou multa. Como tal, entrando em vigor no dia 18 de dezembro, uma lei que tem normas mais favoráveis aos réus, é costume aplicar-se a lei mais favorável aos réus. Por isso é que, a partir do dia 17, a medida de coação prisão preventiva aplicada aos 15 réus deixaria de ter razão de existir. E porquê que, se a lei das medidas cautelares em processo penal só entra em vigor no dia 18 e o Ministério Público hoje já requereu a alteração da medida de coação aplicada durante a fase de instrução preparatória? A justificação é a seguinte: é que se o Ministério Público esperasse pelo dia 18, provavelmente os réus não iriam beneficiar no dia 18 da alteração da medida que está em vigor. Este é certamente um assunto que vamos continuar a acompanhar com todos os pormenores ao longo dos principais serviços informativos da Televisão Pública de Angola. Boa noite. Boa noite, Paulo Duda. Este requerimento do Ministério Público marcou mais um dia de julgamento, como conta a Wendy Majongo. Ao 22º dia de julgamento dos 17 indivíduos acusados de atos preparatórios de rebelião, o Ministério alterou a medida de coação dos 15 réus que estão detidos. A medida resulta de um imperativo legal da nova Lei das Medidas Cautelares, aprovada em setembro último. Pelo facto, o Ministério Público apresentou um requerimento ao Tribunal a solicitar a alteração da prisão preventiva para prisão domiciliária aos 15 réus já na próxima sexta-feira, depois de serem presentes ao Tribunal para serem informados oficialmente. Vão para casa na sexta-feira, vêm para aqui para tomarem contacto com o mandado de condução às suas próprias residências. Não poderão entrar em contacto com os outros correios, nem com as pessoas que estão mencionadas no suposto governo de salvação nacional. Os 15 irão manter-se nesta condição durante um período de 2 meses. Fim deste prazo, o Ministério Público deverá rever esta medida caso o Tribunal ainda não tenha a decisão do julgamento. Ainda nesta sessão, o advogado de defesa do réu Osvaldo Caolo solicitou a presença dos responsáveis dos serviços de inteligência militar para confirmar a autenticidade de um documento confidencial dos mesmos serviços encontrados no computador do réu. O tribunal indeferiu o pedido da defesa. Nesta sessão, o advogado Walter Tondelo afirmou também em tribunal que foram os serviços de investigação criminal que colocaram o mesmo documento no computador do seu constituinte. A par destas questões, foi ainda ouvida a segunda das 2 réus que respondem em liberdade. Trata-se de Laurinda Manuel Gouveia, que respondeu ao juiz, ao advogado, menos ao Ministério Público. Amanhã será interrogado Benedito Jeremias, o 16º réu do processo.
Dr. Jovenis Paulo é jurista, está connosco nesta edição do Telejornal para ajudar-nos a compreender um pouco esta decisão do Ministério Público. Dr. Jovenis, muito boa noite. Em primeiro lugar, já ouvimos algumas explicações do Procurador-Geral da República em relação a esta alteração que se efetuou. Se a lei das medidas cautelares só entra em vigor na próxima sexta-feira, a pergunta é: porquê é que o Ministério Público já alterou esta medida de coação? O que é que há mais a dizer em relação àquilo que o Procurador da República acaba de explicar? Bem, para além do que foi dito por Sua Excelência, Sr. Procurador-Geral da República, importa considerar que a antecipação do Ministério Público na apresentação deste requerimento para que os arguidos cumpram, portanto, a secção de julgamento em prisão domiciliária vem demonstrar o forte compromisso que o Ministério Público assume com a própria liberdade dos arguidos e a resposta que devam, portanto, dar ao processo respondendo, passo o termo, ao próprio Tribunal. É uma medida que denota boa-fé por parte do Ministério Público, mas, acima de tudo, uma urgência em garantir que nenhum cidadão que esteja a cumprir, portanto, a prisão preventiva permaneça quando há, de facto, outras oportunidades para o efeito no sentido da prisão domiciliária. Isto mostra que um dia para o Ministério Público é, de facto, uma violação do princípio da escolha de outras oportunidades para que o arguido se sinta que os seus direitos estão a ser evidentemente protegidos e salvaguardados. Esta medida vem mostrar também que o Ministério Público não deixa passar em nenhum momento o princípio da aplicação mais favorável da lei aos arguidos, e com a entrada em vigor da lei 25/15 de 18 de setembro, fica assim, portanto, todo o arguido angolano sujeito a uma condição favorável com que se possa beneficiar em Angola. Dr. Jovenis Paulo, esta lei tem algum efeito retroativo? Esta lei aplica-se apenas de forma retroativa quando há benefício do próprio arguido. E neste caso, nós estamos a olhar para um processo que começou em junho e a questão que se colocaria é se de facto poderia se manter na condição da Lei 18A/92 de 17 de julho ou os arguidos pudessem já se beneficiar das condições inovadoras e mais salvaguardadoras dos direitos fundamentais dos arguidos. Nestas circunstâncias, evidentemente que tem de se aplicar as medidas mais favoráveis para os arguidos. E esta medida é, de facto, a prisão domiciliária. Fale-nos um pouco dos requisitos que o Ministério Público levou em consideração para alterar esta medida. É importante dizer que a própria lei das medidas cautelares em processo penal é inovadora. Portanto, é moderna e, acima de tudo, mais protetora dos interesses e dos direitos dos arguidos. E há, evidentemente, várias medidas que esta lei traz para que o arguido se sinta digno e respeitado nos seus direitos fundamentais. Há, para a condição do arguido, o direito de permanecer em casa, com a família, portanto, com o conforto familiar, mas com algumas condicionantes, nomeadamente a condição de não manter contacto com determinadas pessoas, portanto, a condição de não se ausentar, tanto da sua residência, fixada pelo Tribunal em função da proposta que o arguido apresenta, e, acima de tudo, uma fiscalização ou controle do cumprimento da prisão domiciliária por parte das autoridades policiais, ou ainda com a inserção de outros meios eletrónicos que possam fazer o acompanhamento dos arguidos à distância. Estas são as condicionantes. E aí uma questão. E agora, que mecanismos vão ser utilizados para controlar os réus
enquanto eles estiverem em casa. São estes meios eletrónicos a que se refere? Exatamente. Portanto, os meios eletrónicos que possam fazer o acompanhamento à distância, o perímetro da sua residência pode estar sob controle ou fiscalização da polícia, mas também fica, portanto, prescrito algum conjunto de restrições, tendo em conta o facto do arguido não poder manter contacto com determinadas pessoas e também não poder se ausentar, portanto, da própria residência. Mas sobre essas condicionantes, que são de extrema importância para o arguido, há também no mesmo diploma legal que entra em vigor já a partir do dia 18, a necessidade de se observarem o cumprimento destes pressupostos. Em caso de violação, poderá o Ministério Público recorrer a outra coação pessoal no sentido de repor a normalidade da lei. Em resumo, nós estamos a falar de uma decisão do Ministério Público que se antecipou à decisão dos advogados de defesa, o que demonstra que o Ministério Público sempre esteve mais preocupado com a liberdade provisória dos arguidos, mas não o fez porque a anterior lei, portanto a Lei 18 de 92, de 17 de julho, tinha algumas limitações e, de facto, tendo em conta a preocupação do Estado angolano, temos hoje uma lei que vem dar maior benefício aos nossos arguidos.